Olá, pessoal, nós estamos aqui no segundo bloco do nosso grupo de estudo do Zoom e voltando com o tema arquétipos da Umbanda. A gente estava falando aqui sobre caboclo e os pretos velhos. E uma característica principal de saber por que a Umbanda traz esses arquétipos e também como arquétipo vamos ver um arquétipo que a gente vai encontrar muito, o boiadeiro e o baiano. Dois arquétipos a mais aí para vocês entenderem. Além dos valores dos baianos, tá? Que é a alegria, que é a descontração, aquela coisa que eles têm que nós aqui em São Paulo não conseguimos ter de jeito nenhum. Talvez o pessoal de Campinas tenha, mas aqui não. Aqui em São Paulo o pessoal é bravo. Né? Você fala meia hora com a pessoa já está no celular aqui, ó. Tá nem dando atenção. Já o pessoal que, né, é mais alegre e tal, e o boiadeiro, do sertão, aquela coisa do sertão. Por que tem esses dois arquétipos? Olha que interessante, né? Eu vou usar o baiano, boiadeiro, deixa eu ver mais um aqui. Um arquétipo muito interessante, mais esses dois. Porque comparando o baiano, boiadeiro, caboclo e preto velho, são os quatro arquétipos que representam algo que muitas vezes as pessoas nem pararam para pensar. São os quatro arquétipos que passaram por uma situação de preconceito, racismo, escravidão. Se você falar assim, poxa, mas o baiano, sim, trabalha escravo aqui. Eles saem da Bahia para vir para São Paulo para arrumar emprego e muitas vezes trabalham por ganham por pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, porque eles pegam tudo que tiver pela frente para poder ganhar o ganha-pão. Ah lá, o baiano encostou no irmão Alex de novo, olha lá. Toda hora o baiano encosta nele. Aí, tá vendo? Aí vem o povo do Nordeste, o sertão. Sai da terra seca para vir para São Paulo para poder arrumar um emprego e não consegue e ficam aí muitas vezes largados, sofrendo preconceito, né? Sofrendo também trabalhos escravos. Então, para você ver que esses quatro arquétipos trazem essa característica do preconceito, do racismo, do trabalho escravo, tá? Não é um trabalho escravo como o Preto Velho teve, nas chibatas, porque isso é épocas diferentes, mas nas épocas que a gente vive hoje, podemos perceber que ainda existe essas diferenças. Aí você vai na Bahia, você não vai ver gíria de baiano, né? Porque o próprio baiano não vai ter seu preconceito, vai ter preconceito contra o seu próprio povo, mas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, existe muito esse arquétipo do baiano. Esses quatro arquétipos representam muito isso, essa questão do preconceito contra outras não vou dizer outras raças, mas outros povos, que ainda por mais que seja diferente, ainda são povos nativos do nosso Brasil. A Umbanda, ela traz essas quatro características e arquétipos que representam a terra do nosso Brasil. Quando os portugueses vieram para cá, já existia o índio. E o Brasil foi se colonizando basicamente em cima do trabalho escravo desses índios. Depois trouxeram os negros, que também colonizaram o nosso país. E fizeram o nosso país o que é hoje. Depois vieram... A Bahia foi uma das cidades mais colonizadas. E depois vieram o povo do norte. Tudo isso está relacionado ao nosso país. Então, o que a Umbanda nos traz? O próprio Brasil em si. Por isso que nós falamos que a religião de Umbanda é puramente brasileira, genuinamente brasileira. Não é porque só foi fundada no Brasil. Não é porque só foi fundada e anunciada por um índio e por um médium brasileiro, mas também porque traz características do próprio Brasil. E fico mais feliz ainda de ver, por exemplo, lá no Uruguai sendo praticado as religiões, essa religião que veio aqui, nasceu aqui no Brasil e está sendo levada para outros lugares. Então, além dela ser brasileira, ela é uma religião onde também se pratica em outros países, trazendo essa cultura. E aí você vê esses arquétipos que trazem também a alegria. Aí falam que, por exemplo, o povo baiano, né, que as entidades são alegres, representam o povo baiano, que são um povo todo feliz, preguiçoso, que gostam de dormir, que não sei o quê, né, só quer vida boa. Mas se você for ver aqui em São Paulo, gente, vai numa obra, você não vai encontrar paulista trabalhando lá. Você vai encontrar nordestino, você vai encontrar baiano.
Agora, pergunta se um cara que nasceu aqui em São Paulo quer trabalhar na obra, quer trabalhar em trabalhos pesados. Não, não quer. Então, o povo baiano aqui em São Paulo é um dos que mais trabalha. É um povo que tem força de começar o seu trabalho às 5 da manhã e terminar às 10 horas da noite. E aí também, quando quer sair para se divertir, meu, não tem quem segure. Por isso que são povos que representam alegria, que são povos que representam essa felicidade de curtir a vida de uma forma positiva. E esse arquétipo do baiano traz isso. E você olhar a vida com mais alegria, com mais motivação. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar duro, sim. E eles são bravos nesse aspecto. O povo do baiano, a gíria de baiano, uma gíria de baiano, você vai ver que o baiano ele é bravo, mas ao mesmo tempo ele é alegre, porque ele valoriza a vida. Assim também é o boiadeiro. O boiadeiro ele é uma entidade, um arquétipo que representa a firmeza, né? Aquela coisa que, para controlar uma boiada, tem que ter firmeza. E essa boiada, muitas vezes, não são os médios. São os espíritos zombeteiros que estão lá para atrapalhar, que querem adentrar, querem bagunçar a gira, e aí vem o boiadeiro e bota a ordem, fazendo aquela limpeza, aquela segurança, olhando a porteira. O boiadeiro trabalha muito firme nisso. Então, esse arquétipo do boiadeiro é algumas características, né, que a gente vai vendo e que você vai relacionando isso ao espírito manifestado. E muitos médicos querem ver aquilo como que aquele espírito ali que manifestou é um boiadeiro. Ele tem que se apresentar como um boiadeiro porque é a roupagem fluídica dele, e é o arquétipo que ele apresenta, assim como o Exu, assim como a pombogira. Nem como eu fui falar no vídeo, nem toda pombogira foi prostituta. Tá? E nem toda pombogira, quando se apresenta, quando se manifesta, a pose que ela faz é de uma prostituta, é de uma mulher. Então a pombogira ela representa este lado feminino, o valor da mulher. Eu vi um vídeo, um documentário, quando se fala de pombogira, a gente já pensa no nome da... Fala o nome de uma pombogira, alguém aí, que vê a cabeça. Vai, Maria Padilha. Parou, Maria. Fala outro. Fala outro nome de uma pombogira. Led Saias. Saias. Olha só, se você for parar para ver, Maria Mulambo, Maria Padilha, Maria Sete Rosas, Maria Sete Punhais, aí você está falando, tudo Maria, você não vê pombogira chamada Solange? Luana? Né? Você não tem pombogira chamada Raquel? É engraçado, uma pombogira chamada Neres? Valéria das Sete Punhais, já viu alguém falar dessa pombogira? Não. É engraçado isso. Você vai ver, às vezes a gente nem para pensar que esse arquétipo da pombogira, a primeira coisa que ela vem trazer é o Maria. E Maria, quem foi a mulher mais importante da história do nosso planeta? Maria. Não é? Quem foi aquela que cometeu adultério e quase foi apedrejada? Olha quem chegou aí, nosso pai, o Erci, que estava faltando. E a Magdalena. Quem foi? Boa noite, irmãos. Boa noite. Tava esperando você, já cobrei 2 vezes aqui, tá vendo? Quem foi a mulher que quase foi apedrejada? Maria. Então, o nome Maria é um nome sagrado. E ela vem, a pombogira, esse arquétipo da pombogira, vem representar isso, o sagrado da mulher, o valor da mulher. Então, essa forma dela poder se apresentar é mostrar para as pessoas que a mulher, além dela ser uma coisa feminista, ela é algo que ela vive, né? Que ela tem que valorizar essa questão de ser mulher. Muitas mulheres se entregam na vida para outras pessoas aí, não se valorizam. Né? A mulher chega lá no terreiro e fala assim, eu vim aqui pedir um homem aí porque eu estou solteira. E muitas delas nem sequer se valorizam. As mulheres hoje, tem mulheres que não se valorizam mesmo.
Elas não se colocam, não se dão o próprio respeito. E a pombogira vem mostrar isso. Além de mostrar tudo isso, ela também vem mostrar, não é o desejo sexual, é o desejo de querer as coisas na vida e correr atrás e conquistar. As pessoas que sofrem de depressão, as pessoas que sofrem de, como é que eu vou dizer assim, eu não tenho vontade de nada, eu vou me entregar, eu não quero saber de nada. A conta está para pagar ali, você não vai pagar não? Deixa aí que eu não quero saber não, vou trabalhar não, hoje eu não estou afim de nada. Eu não quero, vamos pro terreiro? Não vou pro terreiro não, porque isso é coisa de bobagem. Não quero sentar aqui e ficar aqui o dia inteiro. Faltam de motivação. E a pombogira vem trazer isso, essa motivação. Enquanto Exu, ele é o executor, é aquele que executa, a pombogira é aquela que motiva. Então, trabalham juntos. Esses dois arquétipos é tão importante quanto qualquer outro. E as pessoas muitas vezes não vê esse lado. Vai lá e a pombogira como uma mulher da vida, né? Só porque... E engraçado, que tem terreiro que cede isso, né? Que cede, deixa isso acontecer, vai como é que eu vou dizer assim? Vai investindo nisso, nesses pensamentos. Como tem pontos de Umbanda que infelizmente acabam tornando esse arquétipo um arquétipo vulgar. E esse arquétipo tem um valor, assim como o preto velho tem esses valores, o caboclo, assim como o baiano que nós falamos, assim como o boiadeiro tem esses valores, a pombogira e o Exu também tem seus valores. E que a gente precisa aprender a incorporar esses arquétipos do Exu e da pombogira para poder saber o que nós estamos lidando com eles. Exu ameaçador, Exu que ameaça fulano, Exu que ameaça cicrano, Exu que fala que se você não fizer, você vai morrer. E que não... Gente, isso não é um arquétipo. Isso aí, desculpa dizer para você, é puro zombeteiro ou um grande falso profeta. Tá? Infelizmente existe. Porque nem o próprio médium ou aquele que se diz responsável pelaquela casa não conhece o valor do Exu. Eu estou dizendo Umbanda, né? Estou dizendo Umbanda. Porque se você for no terreiro de Candomblé, o Exu se apresenta de uma outra forma, a pombogira se apresenta de uma outra forma, mas no terreiro de Umbanda, tanto é que Zélio nem prestava conta de uma linha de esquerda para as pessoas, porque essas pessoas não iam entender. Estou errado, Maurício? Porque naquela época as pessoas não iam entender o significado do Exu e da pombogira. Correto. Mas não tinha trabalho de aberto. Até hoje não tem. Porque ele se manteve o quê? O arquétipo do terreiro da tenda Nossa Senhora da Piedade. Qual que é o arquétipo da tenda Nossa Senhora da Piedade? É manter os trabalhos que o chefe ordenou que fosse. Não para a religião, mas para aquela casa, para aquela tenda. Então lá você não tem atabaque, você não bate palma, você não tem instrumento musical, você não tem gira de Exu, você não tem gira de outras falanges, de outros arquétipos. Lá se mantém o trabalho de caboclo, preto velho, e se eu não me engano, nem sei se tem herê lá. O termo utilizado herê, eu acho que também não tem. E é de 15 em 15 dias. Então se manteve essa coisa que foi criada lá e se mantém até hoje. Isso é um arquétipo. É os valores que o chefe deixou para aquela casa. É o arquétipo da tenda Nossa Senhora da Piedade. Ô Alex, quando tu estava falando ali sobre o baiano, sobre os boiadeiros, tu comentou a questão de a situação, como o baiano é tratado aí nas regiões, como Rio de Janeiro, São Paulo, os estados, né? Tu vê quanto a espiritualidade é sábia. Por que eu digo isso? O arquétipo ele veio justamente porque a gente está falando até agora, que é para ensinar os valores para cada um de nós. E se nós observarmos, os arquétipos predominantes são aqueles dos quais nós mais necessitamos, né? Veja que é o caso aí que tu citou. Então, eu tô longe, é fácil eu dar a minha opinião, mas tu mesmo disse que é o preconceito que o povo do norte e nordeste sofreu aí nessa região, o trabalho
praticamente escravo. Então, hoje, nas giras, é muito comum a presença do baiano, do boiadeiro, dos marujos, enfim. Aqui, já no Rio Grande do Sul, se a gente perceber, nos terreiros de Umbanda, a gira predominante hoje normalmente é caboclo, né? Até se a gente for analisar historicamente, os índios aqui no Rio Grande do Sul, claro que como todo o Brasil, aqui o Rio Grande do Sul ele foi responsável por um dos maiores massacres da história indígena, tá? Os índios foram expulsos abaixo de bala, foram mortos, foi um verdadeiro massacre, foi um genocídio horrível, horrível, horrível a nossa história aqui do Rio Grande do Sul. E hoje o caboclo é muito forte aqui na nossa região para ensinar esses valores de respeito, a diferença, né? Que o caboclo ele passa isso, é respeito às diferenças, né? Ele trabalha contra essa intolerância de raças, de culturas. Pro índio não tem desrespeito a culturas, ele respeita toda a cultura, né? E hoje é o arquétipo que o Rio Grande do Sul, os estados do aqui necessitam, é esse do caboclo, né? E é predominante aqui na nossa região, sabe? Então tu vê quanto que a espiritualidade é sábia, e a gente não entende, não se atenta a essas questões regionais, né? E nunca se pergunta por que essa gira, esse arquétipo é mais predominante aqui na nossa região? Por que no meu terreiro, né? Por que no meu terreiro é mais forte a presença do preto velho? Por que no meu é mais forte a presença de Exu? Compreendendo os arquétipos da forma que a gente está falando aqui, sobre os valores que cada arquétipo corresponde, que a gente começa a desvendar a simbologia e os mistérios da Umbanda, né? A Umbanda ela é extremamente simbólica, ela tem verdades que nem sempre são explícitas, né? Mas ela está ali, quem tiver interesse de entendê-las, tem como buscar essas verdades. Agora, tem que querer sentir, tem que querer entender essas verdades, o que não é muito comum. As pessoas trabalham com essas linhas, com esses arquétipos e não se questionam o porquê disso, né? É como nós estávamos falando sobre tipos de mediunidade no outro programa. Os irmãos normalmente me perguntam, perdão, e a ti devem perguntar muito, por que eu tenho mais a presença do caboclo nas minhas incorporações? Por que eu tenho mais a presença do preto velho? Eu tive um irmão recentemente que me disse que não conseguia desenvolver outras incorporações, estava trabalhando apenas com pretos velhos, né? Daí eu comecei a falar com ele dos valores do arquétipo do preto velho, né? E aí, para ver se ele desperta esse interesse de buscar esses valores dentro dele e daqui a pouco perceber que falta algo desses valores, né? Se nós trabalhamos com determinada linha, é justamente a linha que naquele momento é necessária para o nosso desenvolvimento espiritual. Bom, perfeito. Você falou praticamente uma coisa que deu para entender muito claro. Você vê que a região muda, voltando lá atrás do que você falou, a região muda e o arquétipo mais predominante muda também. Então você vê que, que nem você falou, quase todos os terreiros de Umbanda, a manifestação predominante é o caboclo, por causa que a região teve essa história, né? Então se predomina mais esse arquétipo do caboclo para que possa aprender esses valores. E muitas outras coisas que você... Aqui em São Paulo, realmente, o Ereci, não sei se está aqui em São Paulo, ou o pessoal da região aqui em São Paulo, do Grande São Paulo, pode até confirmar isso, que realmente existe, ainda nos dias de hoje, esse preconceito contra quem está vindo de fora para cá. Infelizmente, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, tem que barrar a entrada desses nordestinos, desses baianos para cá, porque está entupindo a cidade, e que não sei o quê, né? Já ouvi gente falar, isso é um preconceito, isso é uma intolerância contra as raças de outros povos. E, infelizmente, aqui dentro mesmo, nem que fosse em outro país, não interessa,
Mas aqui no nosso Brasil já existe isso. Imagina, esses arquétipos já estão nos ensinando a conviver mais em harmonia conosco. Quer dizer, não importa onde... já existe até uma rincha muito grande, por exemplo, carioca e paulista. Né? Carioca e paulista não se dão muito bem, não. É que nem Corinthians e Palmeiras, é que nem Brasil e Argentina, entende? Duas cidades grandes, sendo que nenhuma das duas é a capital do Brasil. Então, dois povos brigando para se mostrar que tem, né? Oh, Rio de Janeiro tem a beleza, São Paulo tem os prédios. Rio de Janeiro tem a praia, São Paulo tem as matas, não sei o quê. Então tem essas rinchas. Isso nada mais é do que realmente mostrar uma intolerância que existe, infelizmente. E a Umbanda traz isso. A Umbanda traz esses arquétipos para mostrar que precisamos aprender, através desses arquétipos, a conviver melhor com as pessoas. Não importa qual seja a sua raça, credo, a sua cor, a sua fé, não importa. Importa que precisamos aprender. E se você sentar com um caboclo e perguntar, esse arquétipo vai passar isso. Se você sentar com um preto velho, ele vai passar isso. Se você sentar com um baiano, ele vai falar isso. Se você sentar com o marinheiro, muitas vezes o marinheiro também as pessoas meio que confundem o arquétipo do marinheiro. Né? Eu não sei como é aí no Uruguai. Porém aqui, né, na região aqui, o marinheiro que se apresenta, eu já vi muito o marinheiro vir, uma gira de marinheiro. Né? O cara vai lá e incorpora o marinheiro, 5, 6, 7 médios incorporam o marinheiro, vem todo mundo bêbado. Cachaça, e não sei o que, e taca lá a cachaça pro marinheiro. Aí vem o outro marinheiro, todo mundo começa a beber. A beber, porque o que acontece, já que é a hora que o marinheiro pode beber, então vamos beber. E taca a cachaça pros marinheiros. Os marinheiros vêm tudo torto, sem cair, não sei o que, bêbado, não sei o que lá. Mas aí eu fiquei pensando uma vez, eu estava vendo uma gira dessa, e fiquei aqui pensando, peraí, marinheiro? Afinal de contas, quem é Martim Pescador? Foi marinheiro? Se eu não me engano, Martim Pescador foi um pescador. Foi um homem que da beira de praia, não era aquele marinheiro que ia lá pro oceano, né? Em navios, capitão do mar, aquela coisa toda. Não, era um marinheiro que pegava lá, colocava um barco lá, uma rede, umas varas, e enfiava lá na beira da praia lá, na beira do mar, pescava para trazer o ganha-pão para a família. É um exemplo. Então, cadê esses pescadores? Cadê esses marinheiros, que também eram considerados marinheiros, né? Porque viviam no mar, mas cadê a presença desses arquétipos? Então, tem muita coisa que o médium, muitas vezes, se deixa levar pelaquilo que ele vê, e não pela história que o arquétipo traz. Né? Então, eu já fui numa gira de marinheiro, onde estava presente os marinheiros ali, em pé, parecia um monte de caboclo, né? Falava naturalmente, e fazia consultas, contava das suas histórias de pescador, e aí eu fui entender, uma gira de marinheiro legal, é bem forte. Tanto tem marinheiros marujadas que vão, considerados esses que usam cap, tudo bonitinho, né? Tanto o arquétipo do marinheiro, que é o pescador de beira de mar. Então, você vê ali a presença deles e você não vê o excesso da bebida. Por quê? Porque eles utilizam a bebida como um elemento de limpeza, desagregar energias. Eles sabem utilizar essa bebida. O marinheiro ele utiliza a cachaça, o vinho, né? E faz um trabalho de limpeza. Então, o que acontece? As pessoas elas meio que distorcem o arquétipo marinheiro e utilizam o marinheiro para fingir, ou para um animismo, sei lá o quê, estar bêbado. Né? Ele acha que está bêbado e fica lá, para lá, para cá. E aí, uma vez eu fiz uma pergunta. Eu falei para o marinheiro assim, o senhor está bêbado ou está enjoado? O marinheiro não soube explicar. Por quê? Porque o médium meio que trancou ali. Agora eu não sei. O médium devia estar incorporado e pensou assim, agora eu não sei se ele está bêbado ou se ele está enjoado por causa do balanço do mar. E ficou aquela situação. Depois ele, mais para frente, esse médium foi entender que muitas vezes o marinheiro ele tem esse movimento para lá e para cá para representar o balanço do mar, o balanço das ondas. Não significa que ele está bêbado que ele tem que beber mais, porque os médios vão deixando levar isso, se deixam levar por isso. E aí você vê uma gira, depois que termina a gira, metade dos médios estão caindo para um lado bêbado, a entidade não levou nada. A entidade não levou nada.
Vai levar o quê? Ah, a entidade tinha que levar. Mas que entidade? A entidade bebeu lá quase 1 litro de cachaça lá. Que entidade é essa? A entidade veio para trabalhar embaixo no médio para fazer caridade. Que caridade que ele fez? É isso que eu falo. Ah, ele veio fazer a limpeza. Limpeza? O médico tá lá agora, que não pode nem pegar o carro para ir embora porque tá bêbado. Explica isso aí. Isso aí é bem importante a gente falar, né, Alex? Porque o fundamento da bebida, magisticamente, não é encher a cara, né? Eu Tô falando maneiro, nem foi para Exu ainda. eu costumo falar lá na aula de teologia, na hora que a gente está falando de Exu, que a entidade não leva nada, bicho. Tu beber 1 litro de uísque, vai ficar no corpo do médium 1 litro de uísque. Né? Médium consciente? Fica. Vai ter que entender que isso aí é um elemento magístico, não é para consumo, né? Então, é a mesma coisa do cigarro, né? Agora, tu falou uma coisa ali do marujo que para mim, eu vou te ser bem honesto, na experiência que a gente tem aqui, tá? Eu não conheço a gira de marinheiros, tá? Eu não conheço porque para nós, na nossa doutrina, na raiz da nossa casa, os marujos, os marinheiros, eles vêm junto aos boiadeiros, tá? Vem na gira de boiadeiros. É legal tu falar do balanço, né, do mar, poucos médiuns e pessoas fiéis que vão nas nossas casas sabem que esse balanço aí, ele está gerando uma onda, né, trabalhando a energia do terreiro, do médium, da assistência, aumentando e potencializando a energia que vem do Congá, né? Então, nesse balanço ritmado, não é um balanço qualquer. Ele tem um compasso, ele tem um ritmo, ele tem uma cadência, né? As pessoas não se atentam, acham que é só ele balançando porque está bêbado, né? É falta de conhecimento, né? E para nós aqui, o marinheiro, ele representa a vontade de desbravar, né, Alex? Desapego com a terra, com desapego total, né? E é força, né? É força na diversidade, né? Para nós aqui, o marujo, o marinheiro, né? Então, é bem legal, porque, tipo, eu não conheço a gíria específica de marujo, a não ser o que a gente vê na internet, a gente ouve falar nos vídeos e tal. Mas, para nós aqui, ele vem junto com os boiadeiros, né? E trabalham junto com os boiadeiros também o princípio da alegria, fartura, verdade, né? Também não temos a linha de baianos aqui, a linha de malandros, aqui na nossa região não tem, né? Muito embora eventualmente surge, né, algumas linhas assim, do nada aparecem algumas casas que começam a receber determinadas linhas, né? Tanto que eu já vi também falar aqui para cá também da linha de samurais, né? Então, às vezes não tem nem lá na Umbanda do Japão, não tem os samurais, às vezes, e aqui tem, né? Não cola, não. Então, Não cola, não. Linha dos portugueses. Uma linha nova que eu já ouvi falar, por quê? Porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Tudo bem, mas deixa lá, vamos ver até onde vai. Enquanto ela não vier e não fundamental porque ela veio, para mim não me convence. E vem linha dos macacos, linha dos portugueses, linha dos lagartixas, linha dos corintianos, Palhaços. Linha dos palhaços. E vai linha, porque eu não vou eu não estou duvidando. Eu simplesmente, é que nem você falou, eu acho que tem um fundamento para esses arquétipos, tem um valor para trazer. Se trazer, é que nem a linha dos ciganos. O que tem a ver o cigano com o nosso país, Brasil? Bom, hoje você vai em qualquer lugar aqui, quem está aqui em São Paulo, de adulto do chá, você vai encontrar vários ciganos lá. Ah, legal, mas é tudo fajuto. Tá bom, se você for ali na Marginal, embaixo da ponte da Casa Verde, eu não sei se é lá ainda, não sei. É ali, embaixo de uma ponte, você vê uma praça, tá cheia de tenda de cigano. Aí você fala assim, mas esses ciganos, o que eles são? Sofrem com preconceito também. Isso desde lá da história, que antes eles virem para cá.
Ninguém sabe o país de origem do cigano. Porque eles mudaram de lugar para lugar, mudaram de país para país, de ambiente. Foram mudando, foram andando, andarilhos. Por quê? Porque quando parava no lugar, as pessoas vinham e cacetavam a pau neles. E quando não tinha mais espaço para eles poderem ter a sua vida ali, mudavam de região. Bom, um povo que sofreu com preconceito no mundo inteiro. Então tem a linha de cigano, sim, né, que muitas vezes as pessoas nem entendem. E aí eu já vi também situações que vou te falar, cada uma, viu? Médio incorporar o cigano e chegar para uma médio e falar assim, beijame muito. E fazer um desrespeito tão grande com uma linha tão bonita, tão importante. E também aquela coisa, os ciganos trazem a riqueza, trazem a fartura. Por outro lado, eles trazem também a vida simples, a vida que não é fácil viver embaixo de tenda, né, baseado somente naquilo que eles têm da própria natureza, de buscar o seu alimento da natureza, né? Então, tem várias situações em que as pessoas precisam entender os valores desses arquétipos. E aí é o que passa muitas vezes em branco, né? A pessoa vai no terreiro, trabalha anos e anos com preto velho, caboclo, só sabe que preto velho vai falar este bichifio, que caboclo fala este, mas não sabe o valor. Né? Pode até saber a história que o índio, o negro escravo, pode saber da história do marinheiro, do boiadeiro, aquela coisa toda, mas não sabe o sentido daquilo. Sabe aquela frase que você fala, que quando você ouve, parece que mexe com tudo na tua vida? Uma frase, uma pequena frase, às vezes você ouve uma pequena frase e muda a sua vida, é o valor daquela frase, não são as palavras, mas o valor que aquela frase quis incentivar você na sua vida. Então, muitas vezes falta isso para o médium, falta isso para alguns terreiros, levar isso para as pessoas, esses valores desses arquétipos. Eu acho muito interessante que toda uma gira, antes de iniciar, vai alguém lá e fala para a assistência, conta um pouco sobre a história, conta um pouco sobre esses valores daquele arquétipo que vai ter a gira daquele dia. Os consulentes começam a aprender mais e tratam com maior respeito ao se consultar com a entidade, né? Então, o que muitas vezes falta é isso. Às vezes a gira de Umbanda abre, né? Vou abrir minha Jurema, abre lá a cortina e todo mundo, já começa as consultas e a pessoa vai pedir o preto velho trazer o amor dela de volta. Né? Ou então vai pedir emprego para o caboclo, porque o caboclo gosta de trabalhar. Então vou pedir emprego para o caboclo. Né? Vai pedir para pagar as contas, dinheiro para pagar as contas para o herê. Porque o herê nunca tem dívida mesmo, né? A criança não tem dívida, então vou pedir para ele me ajudar a pagar as contas. Esses valores que faltam. Eu vou virar de novo a sala para o terceiro e último bloco, para a gente poder encerrar um pouco mais isso aqui. Ó, gente, vocês têm liberdade. Esse, venha e fale um pouquinho também, um pouco sobre os arquétipos aí que você trabalha, tá bom? Vou estar virando aqui e vou estar enviando o ID lá na sala. Como o pai Ronaldo fala, né? Roda, 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 chatinha, 1 minuto de comercial.